Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior que fala sobre a perda da salvação. Naturalmente, que é um equívoco a respeito deste assunto. Quando a gente se reporta para o texto de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 25 até o 27, nós temos a seguinte informação por parte do autor: não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tantos mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Observou que no versículo 27, na parte final, sobre a expectação do terrível juízo, não se refere devorar os salvos? Ao contrário, claramente diz devorar os adversários. De modo que quando a gente se depara com esse texto, a gente não pode ter a compreensão, conforme alguns têm, dizendo que afirma a perda da salvação, porque no versículo 39, a gente vai observar daqui a pouquinho que aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, eles não retrocedem, mas eles avançam. Eles são daqueles que vão para adiante, ou seja, mostrando que os salvos verdadeiramente perseveram na fé. Logo, Hebreus capítulo 10, versículo 25 até o 27, não afirma que seja possível a perda da salvação. Mas se alguém teve o conhecimento da verdade e veio abandonar a congregação, permanecendo voluntariamente no pecado, será tomado de uma expectação horrível do juízo que há de devorar, não os salvos, mas, conforme disse aqui, os adversários, justamente. Vou aqui destacar: devorar quem? Devorar os adversários. Em hipótese alguma se refere aos salvos, aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus. O que o autor está falando aqui é sobre a comunhão de amor na congregação e não da permanência da salvação. A gente pode nos reportar à historieta de Davi. Ter a consciência abrasada como o rei Davi é uma expectação horrível de juízo, mas não é o mesmo que perder a salvação. Para o ímpio, a consciência abrasada pelo pecado cometido é motivo de blasfêmia. Para o salvo, é motivo de arrependimento e recuperação de paz interior. Se um crente comete pecado, perde a alegria de ser um salvo, mas não perde a salvação. Você pode conferir isto no Salmo 51, versículo 12, quando o rei Davi, após confessar seu pecado, ele vai suplicar a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele não disse que ele perdeu a salvação, mas a alegria do salvo por conta daquele pecado cometido que agora estava sendo confessado e, por sua vez, abandonado. Um outro texto que a gente pode trabalhar é justamente o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo do mesmo número, que diz, no versículo 13, o seguinte: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, disse Jesus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vale informar que sempre a doutrina que ensina a impossibilidade da salvação não confere ao salvo o fato de que ele tenha tipo um salvo-conduto, tipo ele pode fazer todos os pecados, porque isto vai indicar que ele sequer é um salvo. Isto porque aquele que é nascido de Deus não vive
na prática do pecado. Mas aquele que é verdadeiramente salvo, ele persevera, sem dúvida, na fé. É uma fé perseverante que ele tem. A fé salvífica na pessoa bendita de Cristo Jesus faz com que ele venha a ser capacitado, além do que, ser habitado pelo próprio Espírito Santo da parte de Deus. Mas quando a gente lê aqui Marcos 13, versículo 13, está falando sobre perseverar até o fim, para que ele seja salvo. A pergunta que a gente tem que fazer ao texto e contexto é a seguinte: salvo de quê? Está falando de quê aqui? Está falando da salvação eterna, numa relação direta com a pessoa de Jesus? Será que é isto? Você pode ler, se você desejar, eu vou deixar aqui projetado para que você possa acompanhar. Mateus capítulo 10, no versículo de número 22, que vai nos dizer o seguinte: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando a gente lê em Mateus 10, 22, conforme eu fiz a leitura agora, e vocês estão me acompanhando, Marcos 13, 13, que é o mesmo teor, e ainda no capítulo 24, versículo 13, lemos: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, Jesus está falando da perseverança durante a tribulação dos últimos dias e não da salvação eterna da alma. Basta ler os textos dentro dos respectivos contextos com atenção para entendê-los. Dito isto, a gente vai para uma alusão dizendo o seguinte: salvação tem a ver com essa perseverança, com essa ação permanente do próprio Espírito Santo de Deus, uma vez que ele se torna habitante e a pessoa tem aquela inclinação para as coisas do Espírito. Aliás, salvação sem a garantia da perseverança não seria salvação. Enquanto perdura uma dúvida sobre a vida de um náufrago, está salvo ou não, ele ainda não está salvo. Mas acontece que quando a gente vai para 1 João, a gente vai lá para essa epístola joanina, fica na parte final do Antigo Testamento, no capítulo 3, no versículo de número 9, olha o que nos diz a palavra de Deus. Aquilo que eu agora há pouco eu mencionei, sem dar referência. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, ou seja, não vive na prática do pecado. Por quê? A semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Esta é a ideia. Porque ninguém que é nascido de Deus continua vivendo em pecado. Por causa disto, a semente permanece nele e ele não pode continuar pecando porque nasceu de Deus. Houve um nascimento do alto. É um nascimento espiritual. É um nascimento que dá poder para o crente em Jesus, inclusive mortificar dia após dia os pecados. De modo que, 1 João, capítulo 3, versículo 9, vai falar algo importante que precisa ser visto dentro do próprio da própria epístola, porque no capítulo de número 1, no versículo de número 8, olha só o que diz. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, nós continuamos sendo pecadores? Sim, nós continuamos sendo pecadores, por conta que a natureza pecaminosa habita ainda dentro de nós. A velha natureza está residindo. Mas acontece que ela não predomina. Quem é que predomina? É a nova natureza. E a nossa inclinação são para as coisas do espírito e não mais para as coisas da carne. A gente não pode negar que pecamos, que estamos, vez ou outra, cometendo pecados. Todavia, nós não vivemos, sem dúvida alguma, nessa prática do pecado. E a contradição
entre 1 João capítulo 3 versículo 9 e 1 João capítulo 1 versículo 8, há contradição? De forma alguma. Como nós podemos entender no capítulo 2 do versículo 4 e 6 da mesma epístola. Vamos então à leitura de 1 João, capítulo 2, 4 e 6. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Aquele que afirma, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém continua fazendo o que ele diz, então o amor de Deus verdadeiramente tem alcançado o seu objetivo nele. É assim que podemos ter certeza de que estamos nele. A diferença está em que quem é salvo está sujeito a pecar eventualmente, mas não permanece no pecado, ao passo que quem não é salvo peca habitualmente, ou seja, vive pecando. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nesse primeiro momento, no versículo de número 25, que nos diz o seguinte a respeito de Judas Iscariotes: para tomar o lugar de Judas neste ministério como apóstolo, pois ele se desviou deste trabalho indo para o seu próprio lugar. O lugar dele não era um lugar de salvação, em hipótese alguma. Não era um lugar eh, de felicidade, um paraíso, nada disto, mas indo para o seu próprio lugar. O que que a gente aprende com este texto, bem como lendo outras porções, como 1 João, capítulo de número 2 versículo 19. Farei a leitura agora para que você entenda. Porque no versículo 19, João, o apóstolo, vai dizer: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles saíram para que seja óbvio que nenhum deles era dos nossos. Muitas pessoas parecem salvas, mas estão perdidas. Quando abandonam a congregação dos salvos, como aconteceu com Judas, estão indo para o seu próprio lugar. É o conhecido caso do porquinho que foi achado na rua e tratado como se fosse um gatinho dentro de casa. Na primeira chance que sentiu o cheiro da lama, abriu com o focinho a porta já entreaberta e foi se refestelar na sujeira. Não adianta colocar um laço de fita no pescoço do leitãozinho, dar-lhe banho de sabonete, se a sua natureza não foi mudada. Ele voltará para a lama. Mas aquele cuja natureza foi mudada, foi transformada pelo poder de Deus, se escorregar na lama, lá não permanece, porque ali não é o seu lugar. Meus irmãos, estamos aqui caminhando para o final. Eu vou ainda deixar projetado o último texto que eu farei a leitura, mas somente após os comentários, e se encontra em Romanos, capítulo de número 8. Eu vou fazer a leitura depois, a partir do versículo 38, digo 38 e 39, e finalizar com os versículos indicados. Todavia, pode parecer que a doutrina da perda da salvação favoreçam a disciplina da igreja. Com medo de perder a salvação, os crentes se manteriam, digamos assim, afastados do pecado, sendo que na prática não é assim. Esse pensamento, esse posicionamento bíblico, teológico, que é pregoado em algumas denominações, não funciona. Por causa de quê? Porque quando a cobiça carnal ferve no coração de um homem, ele passa por cima de tudo para dar vazão ao seu desejo pecaminoso. O que é necessário é haver uma transformação, a pessoa ser transformado de criatura em filho de Deus.
é ele receber uma nova criação, de modo que ele venha viver em novidade de vida. Nas igrejas onde se ensina que o salvo pode perder a salvação, o pecado acontece com a mesma frequência, talvez até um pouco mais, do que onde se ensina que há a perseverança dos santos, ou que o salvo não perde a salvação. Mas a profunda gratidão da alma regenerada pela eterna salvação pode ser um fator mais poderoso do que o medo das sanções para manter aquela disciplina eclesiástica. A disciplina cristã não depende de o crente pensar que pode ou não perder a salvação. Não se baliza pelo medo, mas por outros fatores, como a realidade da sua conversão a Cristo Jesus, a submissão ao Espírito de Deus, que é realizado no íntimo do seu coração. É o conhecimento, é a prática da palavra de Deus, a motivação para o serviço cristão, o qual a gente, vez ou outra, denomina serviço real. É o fervor do testemunho visando a salvação de pecadores. E eu termino fazendo a leitura de Romanos, capítulo 38, versículo 39. Estes versículos todos, tanto no vídeo de número um e neste aqui, foram retirados deste livro do pastor João Falcão Sobrinho, de saudosa memória, professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, seminário ao qual eu fui formado. Na ocasião, ele era professor de eclesiologia, doutrina da igreja, tem um livro, inclusive nesse sentido, entre tantos outros publicado, sobre a doutrina da igreja, a Túnica Inconsútil, lançado pela Juerp, quando ainda estava em atividade, esta editora. E no livro Confrontando Heresias à Luz da Bíblia, ele coloca justamente esse tema que eu coloquei, a perda da salvação, como um dos equívocos teológicos das pessoas e que a gente pode obter a partir da página de número 148. Vou deixar aqui a perda, no capítulo 18 do livro, dessa obra em questão, a perda da salvação. Quero agradecer muito a Deus pela vida de homens da envergadura do pastor João Falcão Sobrinho, um homem de Deus, uma vida muito simples, vida piedosa, uma vida dedicada ao serviço cristão e que de uma forma não apenas indireta, mas direta, acabou, vou dizer assim, afetando grandemente a minha vida no sentido positivo, impactando de modo que eu sou muito grato a Deus pelo ministério dele, pelas pregações, pelos ensinos, tanto em sala de aula, falando aos congressistas, falando aos pastores, através de suas palavras, quando não pela sua postura, pelo seu comportamento, pela sua moral ilibada. E nesse finalzinho de vídeo é um momento de gratidão ao pastor João Falcão Sobrinho, a toda a sua família, a igreja a qual ele pastoreou durante muitos anos lá em Irajá, no Rio de Janeiro, e, enfim, só contribuiu para a minha vida espiritual, bem como para o meu ministério, de modo que eu tenho como uma referência entre os nomes, os quais na denominação têm sido bastante influenciadores para mim. Eu poderia citar aqui Russell Shedd, Israel Belo de Azevedo, Exaltino Gomes Coelho Filho, e tantos outros. Eu citaria aqui o João Falcão Sobrinho. Poderia continuar a falar de João Filso Soren, Rubens Lopes, indo lá no passado, mas nós temos ainda materiais de Rubens Lopes, nós temos pregações no YouTube, daquele, daquele período de efervescência espiritual, até mesmo no Arraial Batista, que coisa maravilhosa. E eu quero render graças a Deus por homens como João Falcão Sobrinho, por outros tantos que vão passar quer na minha geração ou pela minha geração influenciando, quer também agradecendo a Deus pela sua vida
que está sempre aqui se debruçando, parando, atentando, quando não, se reportando aos versículos que são indicados durante as conversas, durante as exposições bíblicas, durante as lições da escola bíblica dominical, nos apontamentos sobre grego, hebraico, enfim, tudo concernente à palavra de Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, porque é a minha oração, é também o desejo do meu coração.